Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, no nome de Jesus. Estamos começando o primeiro episódio do podcast Conversa Ativa. Estou numa expectativa muito boa, estou muito feliz, né? Muito grato a Deus por esta oportunidade e grato a você também que está me dando essa oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida de alguma forma. E a nossa intenção é trazer informação, trazer algum tipo de descontração e abençoar você de alguma forma no nome do Senhor Jesus, né? Eu sou Wellington Souza, vou estar contigo aqui às quartas-feiras, né? Todas as quartas-feiras a partir das 20 horas com o podcast Conversa Ativa, trazendo aí sempre temas do nosso cotidiano, né? Temas relevantes aí para o nosso entendimento. Quero aproveitar este início, agradecer aí as pessoas que têm colaborado para que isso pudesse acontecer. É um sonho, a gente está desde do ano passado, na realidade, orando, buscando aí para que a gente pudesse iniciar este projeto e graças a Deus e graças a algumas pessoas estamos aqui iniciando este que será o primeiro de muitos. Então, quero agradecer de imediato ao Adriano, né, o Adriano Neves, que é a pessoa responsável por toda essa estrutura. Muito obrigado, obrigado por ter me recebido, obrigado por ter conversado comigo a ponto de me deixar muito tranquilo em relação a esse projeto. Quero agradecer e aproveitar e falar dos nossos patrocinadores, a Start Now EAD, a Start Now EAD, que é uma escola de cursos profissionalizantes, ela que tem nos dado essa força aí, e tem muitos cursos, www.startnow, né? Start Now do inglês, comece agora, www.startnowead.com.br. Você vai ter ali cursos maravilhosos, curso de liderança. Estava vendo ali o curso de liderança, muito bom. Tem a introdução à liderança e o curso de liderança também. Fiz, né? Muito bom. É interessante que ali a qualidade de áudio, a qualidade de imagem é muito bom e são cursos de fato profissionalizantes, com certificações realmente que pode trazer até diminuição de carga horária na sua faculdade, né? São formações para a sua grade curricular, são formações aí para a sua área de trabalho. Você que ainda não tem um trabalho, uma profissão, você pode já começar com alguma coisa que vai te impulsionar no mercado de trabalho, como marketing digital, você que está querendo empreender, marketing digital, comunicação e oratória, muito bom esse curso também, auxiliar de RH, enfim, tem vários, mais de 50 cursos profissionalizantes na Start Now ead.com.br. E tem uma notícia boa aqui da Start Now que eu vou dar mais pro finalzinho. Fica aí, fica ligadinho aí que tem coisa boa que a Start Now vai fazer aí para você, tá bom? Quero também falar sobre a WTL Elevadores. WTLelevadores.com.br. O site é incrível. Você entrar ali, www.wtlelevadores, tudo junto, né? wtlelevadores.com.br. Você vai ter ali uma facilidade muito boa de interagir ali com o site. O site está incrível. Parabéns aí para aqueles que desenvolveram o site e pela empresa que o sustenta ali, né? A WTL Elevadores trabalha com conservação, instalação, modernização. Isso é importante. Isso é muito importante. Às vezes a gente entra num elevador que a gente fala, meu Deus do céu, segura esse trem, né? Modernização e reforma também, né? Eles trabalham com toda essa questão e você pode ligar ali, ó, no 3472, né? Se você quiser falar com alguém pessoalmente. O site, como eu disse, ele tá incrível, muito intuitivo. Mas se você quiser falar com alguém, você liga ali no 3472 3970, o DDD 13, né? 3472 3970. Ou pelo WhatsApp, DDD 13 também, 996 89 2351. Eu vou repetir, 99 689, acho que eu falei errado no começo, né? Vamos lá, de novo. 99689-2351. A WTL Elevadores. Muito obrigado
por estar dando início, por estar junto com a gente neste início deste projeto que Deus tem nos dado. E é o início, como eu disse, né? O começo para o nosso primeiro episódio de podcast. Eu não poderia deixar, vou gastar um tempo aqui para agradecer a algumas pessoas também. Além dos nossos patrocinadores, eu quero agradecer, acima de tudo, a Deus, que nos tem dado essa coragem, essa disposição, este ânimo e falado forte conosco e literalmente nos empurrado para isso. Quero agradecer a minha esposa e os meus filhos, que são minha base, né, todos os projetos que Deus coloca no meu coração, e às vezes eu costumo dizer que tem dois tipos de projeto: aqueles que nascem da terra para o céu e aqueles que nascem do céu para a terra. Qualquer um desses projetos, aqueles que vêm de Deus, essa minha esposa, meus filhos, abraçam junto comigo. Aqueles que eu quero fazer, aqueles que nascem da terra para o céu, aqueles que eu quero fazer, ela também está sempre ao meu lado, me apoiando. Então, meu agradecimento não estaria aqui se ela não estivesse neste apoio. Aos pastores da casa, pastor Hernani, e todos os pastores aqui, para ganhar um pouco de tempo, né? Os pastores da comunidade apostólica Árvore da Vida. Muito obrigado pelo companheirismo. Pastor Hernani e família, pastor Luiz e família, enfim, todos os obreiros da comunidade apostólica Árvore da Vida que estão com certeza assistindo este início de live, de podcast. Muito obrigado por me fazer acreditar que eu posso ir além daquilo que Deus já nos colocou. Ao Gilmar, né, vou falar dos obreiros aqui na pessoa do Gilmar, do irmão Gilmar, que é aquele que todos os dias, quando eu vejo o irmão Gilmar na sua live, alcançando já vários países pregando o Evangelho de Deus, você é uma motivação e inspiração para mim, Gilmarzão. Deus te abençoe em nome de Jesus, você e sua família. A toda a equipe de membros, a equipe de mídia que está ali, com certeza com mais frio na barriga do que eu neste momento. Meu beijo para vocês, vocês são lindos. Pastor Anderson Dias, que foi aquele que desatou algo para startar de fato esse projeto. E meu agradecimento também, Luerri Artes e Festas, que fez essa caneca linda aqui pra gente, né? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, a Luerri Artes e Festas. Depois eu dou o contato direitinho da Luerri Artes e Festas, mas se você for no Instagram, @Luerri Artes e Festas, você vai encontrar lá. Ela faz tudo para festas, decoração e, enfim, muitas coisas lá você vai encontrar. Bom, dito isto, vamos de fato começar a nossa conversa. Eu não pensei em outra pessoa que não fosse este meu convidado, que é um amigo, um companheiro, um irmão, um pai, um filho, um tudo, irmãos. Ele é uma bênção na minha vida. Quando eu me converti em 1995, mais precisamente no dia 9 de setembro de 1995, ele era o meu primeiro pastor. Ele está aqui comigo hoje, pastor Bispo, né? Bispo Cláudio Roberto de Moraes. Bispo Cláudio, obrigado. Obrigado por ter aceito esse convite, obrigado por fazer parte de mais um capítulo da nossa história. Muito obrigado. É um prazer, apóstolo Wellington, Zizi, né, que está aqui nos bastidores, o Adriano, que está ali operando na técnica aqui desse podcast. É um prazer estar aqui com você, meu amigo, poder compartilhar algumas das experiências que Deus tem nos dado ao longo desse ministério. E são muitas, né? São muitas. Glória a Deus. Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Estou muito feliz mesmo e, como eu disse, não pensei em outra pessoa. Bom, deixa eu te apresentar direito, né? Cláudio Roberto de Moraes, 27 anos de ministério pastoral. Desses 27 anos, 22 anos como fundador e bispo da Igreja Bíblica Fontes de Águas Vivas, com filiais em Juquiá, Curitiba, Ipiranga, São Paulo, e com a sua sede aqui em Praia Grande. Uma igreja, um ministério que já beira aí com os seus aproximadamente quase 1.000 membros, né? 800 a 900 membros efetivos, cooperando, contribuindo, ajudando, trabalhando, e também bacharel em teologia pela Faculdade Filemon e também pela EET,
ETAD, é isso mesmo? ETAD, que é... Instituto Bernard Johnson, Campinas. Isso, Instituto Bernard Johnson, em Campinas. E já foi também radialista, locutor, professor de teologia, cantor, toca também, é uma maravilha. Rapaz, teve cada uma que nós fomos desafiados, né, a encarar. A encarar, né, Tem bispo? muito para compartilhar disso aí também. Eu lembro, quando eu me converti, por muitas vezes, tava lá uma guitarrinha lá no canto lá, e o senhor tinha que se dividir entre tocar a guitarrinha, né, pregar, depois que pregava, o pessoal ali em oração ia lá, pegava a guitarrinha de novo. O início da minha conversão foi muito importante para que pudesse desenvolver tudo isso. Na verdade, lá no comecinho da minha caminhada, pastor Jucimar, da Igreja Cristã Evangélica, foi aquele que semeou algo no meu coração. Precisamente ali ele começou a me ensinar as primeiras posições que tinha, sequência de dó, sequência de ré, de mi, enfim, me ensinando no violão algumas canções que eram os corinhos da igreja. Eu pensei até que no começo seria o meu chamado a música. A música, né? Até tentei encarar algumas coisas, mas olhando no decorrer da caminhada que isso tudo era necessário para o cumprimento do meu chamado, que na verdade não foi música propriamente dito, Sim. que é o pastoral. Sim, eu lembro muito bem dessas coisas porque era a minha conversão, né? Tinha acabado de me converter, então tudo que o pastor fazia, né? Que no caso era chamado pelo ministério que nós frequentávamos, era o dirigente de igreja, né? Então tudo que fazia, mas para nós era um pastor local, local. Então tudo refletia, tudo era muito importante, tudo eu ficava vendo assim, falando, meu Deus, que dedicação, que bênção. Porque eu também, ao me converter, muita gente tentou me ensinar a tocar. Olha e eu até hoje desafino até tocando campainha. Olha, não é brincadeira não. Então aquilo que eu digo para você, então no decorrer do que Deus tinha para nós, né? Porque o interessante na história é que enquanto a gente fica todo ansioso, como que vai acontecer, Deus já sabe que vai acontecer. Que vai acontecer, né? Então ele sabe o começo, o meio e o fim da história. É como você ter assistido já um filme e alguém que não assistiu tá lá assistindo todo apreensivo e você fica tranquilo que você já sabe o final da história, né? Então Deus me preparou para esse decorrer do meu chamado e viu que haveria necessidade de eu saber um pouquinho tocar. E o início da IBFAV precisou muito desses pouquinhos conhecimentos que eu tenho de música. Até tentei a música, era a questão de sopro, né? Instrumento de sopro. Eu também. Até teoria, né? O que é a música? Música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante ao som. Então, era algo que ficou gravado na minha memória, né? E eu tinha um desejo muito de tocar trompete e tal, saxofone. Saxofone, né? Então era um desejo que a gente tinha. Então foi nessa pegada aí que Deus, então, na verdade, estava plantando algo no meu coração, porque havia necessidade no decorrer aí daquilo que Ele tinha na minha vida. Precisava disso aí para o desenvolvimento do ministério. Eu não tive jeito. A questão de cordas e teclas, cara, até hoje é muito complicado para mim. Eu tocava catando milho, né? Dedinho assim, não consegui de jeito nenhum. Aí o instrumento de sopro, saxofone eu cheguei a tocar. Eu nunca fui bom de ouvido. Né? Nunca fui bom de ouvido. Mas o saxofone eu fiz durante muito tempo. Fiz aquele que era o Bona, né? Aqueles livros de partituras e tal. Fiz o Bona com o pastor Daniel Brito, né, que ele é maestro e tal. Então eu estava tocando várias músicas, inclusive da harpa cristã, já tocava sozinho e tal, mas como instrumento, o saxofone sempre foi caro. E o pastor Daniel, na época, ele trabalhava para o ministério e ele dava aula lá em determinados dias, mas ele foi escalado, né, para dirigir igreja. Então aí teve que parar com as aulas, eu não tinha condições de comprar um instrumento daquele. E aí eu tive que parar, ficou anos, entrei no ministério também, comecei a dirigir mocidade, e aí acabou que até hoje eu só fico olhando e babando o pessoal tocando. Mas é assim, né? Tivemos que encarar esse desafio, minha esposa, que inclusive deve estar aí
acompanhando né? esse Beijo, podcast. Ela foi uma companheira, que acreditou no meu chamado, que abria igreja comigo, que fechava igreja comigo, que limpava a igreja, porque nossas esposas são valentes, fala, né, pastor? Sim, verdade. Não é brincadeira. E ela encarou tudo isso. Depois veio o meu primeiro filho, aí veio a segunda, que é a Mara, e o Caio, que está aqui nos bastidores também comigo hoje aqui. Tá aí o tamanho dele. Então, é esse desenvolvimento, desenrolar aí do ministério, precisou muito do apoio dela, estando ali como porteira muitas vezes, a gente tocando, pregando, apresentando visitante, encerrando culto, abrindo igreja, fechando igreja, era isso. Era a gente basicamente batendo escanteio e correndo para cabecear, né? Tudo. Início de ministério é isso aí, Sim, né? Sim, verdade. Então, a gente olha um pouquinho para trás, a gente começa a ser muito grato a Deus pelo que tem acontecido hoje. Por falar nisso, bispo, não querendo te cortar, mas o senhor falando do que está acontecendo hoje e da IBFAV, da história da IBFAV. A IBFAV, eu conheço um pouco, né? Ela basicamente tem dois momentos importantes, né? Ela estava debaixo de uma forma de trabalho, hoje ela está de uma outra forma de trabalho, com células, né? Várias células aí espalhadas pela Praia Grande e por outros estados e cidades que nós citamos aqui. Como é que você vê esse crescimento, essa desenvoltura da igreja que você pastoreia? Então, Deus já tinha, na época, no início da IBFAV, que a princípio, assim como a Assembleia de Deus, né, que não era no começo chamada Assembleia de Deus, que era o Ministério Apostólico da Fé, era o nome assembleiano antes, né? Depois é que foi oficializado como Assembleia de Deus. Nós também tivemos o início do ministério não com o nome IBFAV, ou Igreja Bíblica Fonte de Águas Vivas, mas Ministério Evangélico Ágape. E o nosso slogan era amor total a Deus. Então, no começo, quando o apóstolo, o pastor, Paulo Magno, esteve na inauguração da nossa igreja, na verdade, nós começamos em uma das casas de um amigo nosso, companheiro, o evangelista Denis, com a sua esposa, cederam a garagem da sua casa, não era nem visão celular nem nada, e eu me lembro como hoje que a dificuldade que tinham, né? Ainda hoje tem pessoas que estão conosco desde o início do ministério, irmã Ruth e outros demais, não vou até citar nome por nome, pode ser que eu esqueça de alguém, mas aqui nesse momento eu digo que depois de 3 meses nesse trabalho na casa do irmão Denis, nós fomos desafiados a alugar um salãozinho que era nos fundos do cemitério, Avenida dos Trabalhadores, 3346. Me lembro como hoje, até o nome do proprietário me lembro, Mário Frugis. E ele alugou para a gente uma dificuldade muito grande, porque a gente não tinha recurso. Foi um verdadeiro milagre. Até a disposição de nome para poder locar, porque era por imobiliária, uma imobiliária que tinha aqui na Malé, não fazendo propaganda, né? Mas ali foi quando Deus começou a atuar e tocou no coração do proprietário para alugar, mesmo a gente estando com o nome negativado na época. Então, ali no início, teve o Cláudio Fila com a gente, a Margarete. Depois Deus deu direção para eles seguirem sozinhos, né? Sim. E que ele entendia do chamado que eu tinha e do chamado que também que ele tinha. Sim. Mas assim começou, e depois nós fomos conduzindo sozinho nessa inauguração do Trabalhadores 3346, que é o Ministério Evangélico Ágape. Pastor Paulo Magno foi muito usado, ele não se lembra hoje, engraçado é isso, eu encontrei ele um tempo desses no shopping, e eu, cumprimentando, abraçando ele, falava, olha, nunca me esqueço do quanto você foi usado no dia que você ministrou lá na nossa igreja, que era atrás do cemitério, ponto de referência era esse, e você declarou que esse ministério seria para, no mínimo, 5.000 pessoas. Então, hoje nós estamos vivendo uma realidade
que eu vou te dizer uma coisa, se eu olhasse para 22 anos atrás, eu digo para você que eu achava que o negócio era para ser assim, ó, um estalo. Sim. Que acontecesse muito rápido, que essa é a realidade de muita gente, né? Sim. Deus fala uma coisa com a gente pensa Sim. que é da noite pro dia que acontece. Exatamente. Só que, apóstolo, muitas vezes nós não estamos tão preparados como nós imaginamos que estamos. Nesses 22 anos, eu posso dizer para você que eu já passei de tudo no ministério. E ainda passo, viu? Sim. Não com todo o sofrimento do começo, porque a gente não espera pessoas que te abraçam, pessoas que dizem que estão do teu lado e que você conta com elas que de repente não estão mais com a gente. Lá no começo a gente sofre muito isso. Sim. A igreja praticamente ela cresce numa proporção muito grande no começo, porque as pessoas curiosas estão ali. Sim. Só que existem aquelas pessoas cautelosas. É um ministério novo que estava surgindo e que agora as pessoas falam, será que esse ministério vai vingar? Porque esse é o grande problema. As pessoas migrarem para um ministério que está começando agora e que de repente eu vou sair de uma igreja que está estabilizada para uma igreja que você não sabe se tem uma estrutura que vai vingar. Então era isso o problema que enfrentava. Ao mesmo tempo que a igreja por um momento crescia um pouquinho, ao mesmo tempo daqui a pouco, depois de 2 cultos, estava indo para 3, 4 pessoas, era a minha família e mais 3, 4. Então era assim o nosso começo. E hoje a gente vive essa proporção, né, essa grandeza, né, já comparado ao que nós tínhamos, que passou, né? ao que nós tínhamos há 22 anos atrás, quando nós passamos e iniciamos o ministério. Eu digo que é algo profundo que Deus nos levou, mas que foi assim baseado numa mensagem que eu trouxe para a igreja, cada passo uma conquista, e é verdade. Quanto que é os centímetros de uma pegada de um pé? Então de 40, 45 centímetros mais ou menos. É isso que Deus me ministrou no meu coração. Ministério é isso. Deus fala um negócio para você hoje, mas você tem que estar preparado para o cumprimento da promessa. Então, e nisso precisa dar passos. Eu tô fazendo essas perguntas para ti justamente porque é uma introdução para o assunto que nós vamos conversar aqui, né? Sim. Porque são situações que, como o senhor disse, né? O senhor viveu pensando que muitas promessas, muitas palavras, muitas promessas, muitas revelações, muitas visões seriam para um momento, né? Para lá, para aquele momento lá. E o tempo se passa. O tempo passa, a gente por muitas vezes, ao invés de ver, eu sei exatamente o que é isso. Você vê aquela multidão, depois no outro dia você está sozinho e fala, meu Deus, o que é isso? Aí chega-se um momento em que, se não houver uma estrutura psicológica, emocional, e eu acho que principalmente a convicção de um chamado, a gente não suporta. Exatamente. E eu vou te dizer, viu, tem muitos que vai na empolgação. E nessa empolgação se frustram, porque acha que tem e não tem. Então, aí a gente entra dentro do tema que nós vamos falar agora, porque hoje foi provocativo, porque hoje é dia 1º de maio, dia do trabalho, e a pergunta realmente é essa, dentro de tudo isso, para suportar, sustentar, para passar por essas frustrações, decepções, abandonos, né, todas essas questões, o pastor, ele precisa ser um profissional. E aí a pergunta fica, pastoreio, sacerdócio, é profissão ou é vocação? Bom, existem 2 situações que precisam ser ponderadas agora e colocar aqui. Existe a questão de vocação, que precisa ser bem interpretada nisso. O termo, o significado da questão vocação quer dizer chamado. Então, a maioria das igrejas em si, mais sérias, elas levam isso como não uma profissão, não como um cabide de emprego. Porém, a situação que nós estamos vivendo hoje, a realidade de hoje, ela infelizmente acaba nos proporcionando um abafamento no que diz respeito a esse chamado e vocação. Pelas oportunidades que se tem de internet, pelas oportunidades que tem de se ganhar dinheiro com vídeos de YouTube.
Uma proporção muito grande. Te dá um comodismo. Acaba você virando um profissional de fé se não tomar cuidado. É nisso que eu digo para você que precisa ser ponderado. Eu estou dizendo com alguém que pertencia a uma Assembleia de Deus há 16 anos. E que quando Deus me chamou para esse desafio que eu digo para você, não foi fácil tomar essa decisão. Porque quem me conhece ou conhece a minha história na Praia Grande, da forma que houve a minha conversão, da forma que Deus me levou para a Assembleia de Deus, a única igreja depois da Cristã Evangélica, eu fiquei somente 3 meses na Cristã Evangélica, na conversão, e o tempo todo foi Assembleia de Deus, né? E na Assembleia de Deus eu fui co-pastor, eu fui pastor adjunto da diretoria, fui pastor de campo por 9 meses, e podemos desenvolver amizade. Hoje tem famílias que mantêm contato com a gente do tempo que nós fomos pastores por pouco tempo, que viram o meu chamado, minha vocação, pessoas que nós apresentamos na igreja que hoje são pastores. Dimas Júnior, por exemplo, Dimas Marcondes Júnior, Dimas Marcondes é o pai dele, são pastores da Assembleia de Deus Madureira, se eu não estou enganado, se não estou equivocado, eles são pastores, são da Assembleia de Deus, mas não sei qual ministérios preciso. Sim. Então são pessoas que hoje nós mantemos contato, tem uma amizade, família Miguel de São João da Boa Vista, então sabem da nossa conduta. Então Deus precisou me espremer para me tomar essa atitude. E agora todo mundo sabe. Aí por que eu estou tocando nesse assunto? Porque se eu fosse visar a questão profissional com direitos trabalhistas, nunca encararia isso hoje. Visando lucro ou visando uma rentabilidade que iria me proporcionar uma vida regalada hoje, eu não seguiria em frente. Porque a realidade que nós estamos vivendo hoje é uma realidade diferente naquela época. Sim. Por que eu digo? O referencial que se tem de ministério, de igreja, você olha para um Universal, você olha para uma Assembleia de Deus Vitória em Cristo, olha para uma Lagoinha, uma igreja grande, em uma proporção enorme, que se você for comparar aos ministérios menores, nem todo mundo tem o suporte, a estrutura que tem um ministério grande para assalariar uma pessoa. E quando chega a assalariar uma pessoa hoje, ela é porque ela tem condições financeiras para bancar todos os requisitos. Eu não digo que isso seja reprovado isso. Só que pode conduzir, se a pessoa não tiver uma cabeça, um foco, um centro, apóstolo. Eu digo que acaba a pessoa se perdendo, porque faz por profissão e não por vocação. Acaba a pessoa fazendo pelo salário, eu digo, e não por amor a Deus ou por aquilo que ele foi vocacionado a fazer. Hoje está muito difícil isso. Então, mas aí o senhor está falando a respeito de o ministério pastoral, né, o sacerdócio, de uma forma remunerativa, né, com direitos trabalhistas, essas questões todinhas. Sim. A minha pergunta vai mais além, vai na questão realmente do exercício, de executar o serviço pastoral. A execução do serviço pastoral, a execução do ofício pastoral, ela vai como uma profissão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para o senhor. Um profissional, ele aprende, é aquele que estuda, né? Ele vai estudar, ele vai se formar naquela determinada área, naquela determinada função. Ele pode até ensinar outras pessoas a exercer a função que ele faz, porque ele se formou para aquilo, ele se tornou um profissional naquela área. E a vocação, ela vai mais como eu posso dizer, de um entendimento pessoal de que eu sou capaz de realizar, de fazer, independente da formação que eu possa ter. Então vamos lá. Nesse sentido, é possível eu aprender, é possível que eu possa estudar, buscar, aprender a ser um pastor, aprender a cuidar de administrar
uma igreja, e não apenas no sentido administrativo, no sentido organizacional, mas administrar no sentido emocional, sentimental e espiritual? Então, é aí onde eu digo, bato na tecla o seguinte, que existe uma diferença entre vocação nesse aspecto no sentido profissional. No sentido profissional, a pessoa vai lá e se especializa naquela área, sabe? Vai lá, procura saber como administrar, administração de empresas, psicologia e tudo mais. Mas a questão vocacional é um chamado, é algo que existe dentro de você. Existem duas situações na questão vocacional. Algo que você sente dentro de você, que também existe na questão externa, onde as pessoas verificam que você realmente foi chamado para aquilo, que é a aprovação do povo a respeito do seu chamado. Então, existe nessa situação. E eu digo para você, eu já presenciei pessoas, e eu vou dizer, eu cito isso, falei para o meu filho, o pastor Osés, que hoje é pastor, está em treinamento ministerial. Sim. Todos sabem da IBFAV, aliás, quero deixar meu abraço, meu beijo para todos os nossos discípulos e pastores que estão aí conectados aqui nesse podcast, no YouTube. Beijo aí para vocês. E eu vou dizer aqui que naquele tempo que eu me converti, 1985, que eu me batizei em 1987, 27 de dezembro de 1987, precisamente, naquele tempo não tinha o recurso que tinha hoje, apóstolo. Naquele tempo não tinha a faculdade que nós temos hoje, facilidade de internet, não tinha a facilidade que nós temos de celular. Eu digo que hoje muito se tem a se beneficiar. Por exemplo, eu estou compartilhando uma experiência aqui que vai rodar o mundo. Muitas pessoas vão estar vendo a experiência, o que nós estamos ensinando, procurando proporcionar para eles, através dessa ferramenta que é a internet. Mas naquele tempo não tinha. Vocês se lembram que a internet era discada, com aquela manivela. Geralmente o IBEST. Vocês se lembram que era orelhão, Sim, as senhor. fichas. Primeiro telefone que tinha celular, aquele TES. Me lembro. Então, não tinha o recurso que tem hoje. Sim. Por exemplo, se eu me convertia naquela época, eu não dispunha do pastor 24 horas comigo. Porque não tinha nem como falar com ele, porque muitos deles não tinham nem telefone, não tinha... porque naquele tempo um telefone em casa eram sionistas, então era muito caro ter telefone em casa. Não sei se você se lembra. Era um patrimônio. Era um patrimônio. Você trocava por carro. Sim. E às vezes até por casa. Era a antiga Telesp, lembra? Exatamente. Então, assim, muito pouca gente tinha telefone em casa. Então, quando eu sofria alguma coisa na minha casa, hoje, por exemplo, se você sofre 3 horas da manhã, 4 horas, tem alguém mandando mensagem no WhatsApp, te enchendo a paciência lá, mandando mensagem, o pastor, o apóstolo não me atende, tá? Tem essa facilidade de qualquer hora te localizar. Mas naquele tempo não tinha. Então eu era obrigado a sobreviver com a minha própria fé. Por que eu estou contando isso aqui? Será que tem tudo a ver com o que você me perguntou? Tem. Por quê? Vê bem. Então, como que essas pessoas que eram vocacionados iriam suportar ou fazer cumprir na sua vida o seu chamado se não tinha o recurso que tinha hoje, que tem hoje? Eu conheço inúmeros pastores que eram, desculpa a expressão, iletrados, que não eram tão gabaritados, que não tinham muitos estudos teológicos. O que era o estudo teológico da época? Escola Bíblica Dominical. Eu vou desmerecer uma pessoa que não tem um diploma de um curso teológico, um PhD, um mestrado? Não. Eu vou descaracterizar a pessoa por não ter sido um pastor ou não ter chamado porque não tem um diploma? Eu conheço muitos homens de Deus que eu vou te dizer, e comparado a pessoas que eram letradas, que tinham diploma na mão, eu estou falando porque era pastor adjunto da diretoria, e a gente acompanhava o pastor tomando decisões de troca. Na Assembleia de Deus tinha muito essa troca de dirigentes de congregação, você sabe disso. Sim.
E eu não sei se você presenciou na época da sua conversão, porque muito antes eu já tinha me convertido no caso. Sim. Mas muito mais na minha época, do início da minha conversão, eu acompanhava isso. Quando o pastor fazia a troca, o pastor presidente fazia a troca daquele dirigente e colocava um outro, aquele iletrado estava com a igreja cheia. E o povo feliz. A igreja ali florescia. Havia batismo no Espírito Santo, libertação, renovo, cura. Mas a pessoa vivia o seu chamado com intensidade. Não tinha tempo para chegar em casa. Você vê histórias assim como de João Alves Corrêa, que é o apóstolo, saudoso em memória, ele descia a serra de cavalo. No livro dele é contado isso. Eu li. Então hoje nós temos aí carros e mais carros, a facilidade de uma imigrantes, que rapidinho a gente está em São Paulo. Mas todas essas igrejas que foram implantadas por aí foram de pioneiros, de pessoas que não tinham tanta letra assim, que não tinham tanto diploma assim, que não tinha um curso como que nós temos hoje de facilidade, mas eram homens de Deus. Cumpriam sua vocação e bem, né? Era aprovado pelas pessoas, as igrejas cheias, enquanto aqueles que se diziam preparados, que tinham diplomas, que eram muitas vezes pastores, que diziam ser pastores, sim, que estavam devidamente preparados, assumiam a igreja esvaziava. Mas colocava naquela pessoa que era vocacionado, que tinha um amor, colocava o coração naquilo que ia fazer, e o desenvolvimento era lá em cima, o trabalho. Agora, desmerece o estudo? Não. De maneira nenhuma. Então. Porque se nós temos a possibilidade hoje de com a minha vocação, aprimorar muito mais ainda em conhecimento, isso daí você tem um jump, né? Você tem um up, você sobe, você cresce, você progride muito mais. Com a facilidade que nós temos hoje. É o que eu falei pro meu filho, apóstolo. Falei para ele, meu filho, eu tô te proporcionando hoje o que eu não tive. Porque se realmente eu tivesse essa oportunidade que você está tendo, eu teria muito mais avançado, muito mais, e muito mais longe ainda. Né? É como Paulo, né? Paulo teve a oportunidade de ter um conhecimento maior do que os outros discípulos, e uma grande parte, né? Uma grande porcentagem do Novo Testamento foi escrito por Paulo devido a isso. Mas eu entendo então, ô bispo, que o senhor está trazendo a resposta de que o pastor, o sacerdócio não é uma profissão. É isso. Isso. É vocação. Vocação. Mas não isenta você de se preparar para esse seu chamado. Sim. Sim. Você tem uma vocação, primeiro, dentro de você, um chamado chama, algo que você sente dentro de você, que é confirmado no exterior, na parte externa, onde as pessoas confirmam que você realmente tem esse chamado. Mas dentro disso, então, não é, na sua opinião, não é uma profissão, é uma vocação que pode ser, acho que tá falando, não sei se o microfone tá falhando aí, não? Então, assim, a profissão não é uma profissão, é uma vocação, e dentro dessa vocação, então, a pessoa pode se preparar para isso. Se preparando para isso, ela vai se tornar ela pode se considerar um profissional? Sinceramente, eu digo o seguinte, que a pessoa ela não pode perder o foco nisso. Sabe por quê? Eu vou te falar de uma experiência que eu passei. De uma pessoa que chegou a declarar para mim, ela tinha um conhecimento de um pastor, de um amigo dela, era uma pastora, e ela conhecia um pastor que chegou a declarar para ela o seguinte: eu não sou pastor, eu sou animador de plateia. Você sabe o que é isso, apóstolo? Eu sei fazer o povo rir, eu sei fazer o povo chorar, eu sei fazer o povo pular. E eu tive pensando assim, será que também não tem muitos assim animadores de plateia, pastor? Será que não tem muitas pessoas que não estão ali simplesmente pelo lucro financeiro?
Se ele não tivesse esse dinheiro, será que ele continuaria exercendo o seu chamado? É isso que fica esse ponto de interrogação. Eu digo que naquilo que eu passei, que se fosse pelo dinheiro eu já tinha desistido há muito tempo. Porque eu vou te dizer, quando a gente implanta um trabalho novo, a gente não tem recurso nenhum. E eu sempre priorizei pagamento primeiro das contas da igreja para depois as minhas. Em muitos meses, minha irmã Glória, era tesoureira na época, que não tinha outra pessoa para colocar, coloquei ela, e ela acompanhava muito bem disso. Muitas vezes não tinha salário, não tinha nem como pagar uma conta de luz minha. E estava ali. Muitas vezes foi sustentado por irmãos que colocaram cesta básica sem eu pedir, sem eu falar. Não era aquele tipo que existe hoje, tá? Que a gente conhece pastores que na hora tá lá orando antes do culto começar e pega o microfone, os irmãos chegando, e você pega e vê o pastor olhando, Senhor, tenha misericórdia, porque lá em casa tá faltando leite, Jesus, meu filho pediu leite e eu não tinha em casa, e os irmãos chegando, e depois dizer que foi provisão de Deus. Sim. Eu já acompanhei tanto isso aí, entendeu? Depois vai contar o testemunho que diz que Deus mandou. Era mais fácil ele pregar e dizer, gente, meu filho pediu hoje leite e não tinha em casa, mas ele pegou o microfone como se fosse uma oração, as pessoas chegando, escutaram, alguém se compadeceu e foi lá e ajudou. Não, muitas vezes a gente sofria calado, sem falar o que estava passando, e naquele instante chegava a provisão mesmo. Chegava aquele porta-mala de tudo que você imaginar que tinha, até de mistura, trazendo para minha casa. Então, será que muitos hoje, profissionais da fé, se lhe tirasse isso da sua vida hoje, não que não seja de direito, tá? Estou deixando bem claro aqui. A Bíblia diz bem claro, digno é o obreiro do seu salário. Mas nós não podemos viver em torno disso. Nós temos que cumprir nossa vocação tendo ou não tendo. Cumprindo essa vocação, ou nessa visão, se as igrejas realmente têm possibilidade de dar um bom salário, um bom recurso para o ministro do Senhor, que serve fielmente o seu chamado, o seu ministério, que pague, que dê assistência ao pastor, ao apóstolo, que seja. Tem recurso? Dê. Mas eu digo que é um perigo, porque muitas vezes para quem está entrando pelo dinheiro e não pela vocação. Não porque Deus lhe dirigiu, porque foi vocacionado para aquilo. E acaba a pessoa se perdendo, viu? Isso é um perigo. Sim, porque às vezes as pessoas, a motivação é errada, né? Motivação é errada, exatamente. A motivação é errada. Então por isso que é importante, porque numa profissão, volta ao ponto de partida, a pessoa aprende e ela se forma, ela vai exercer. Numa execução de uma profissão, a pessoa ela tem a pretensão entra como empreendedor. Sei que eu vou fazer o investimento agora e tal, daqui a pouco retorna para mim. Então, nesse sentido, a gente vê que existem aqueles que de fato se tornam profissionais de auditório, profissionais de púlpito, vamos dizer assim, né, que aprendem, que têm toda a técnica de condução, mas que de fato não tem a vocação em si. Isso existe. A motivação acaba sendo aquilo que traz como retorno. Você entende? Então as pessoas elas ouvem, mas o cuidado pastoral. E aí a pergunta dentro disso como definir de fato o que é a vocação da profissão em relação a alguém que está exercendo? Como eu posso observar que aquele homem que está ali, ele é um vocacionado e não um profissional? Justamente pelo seu fruto. O que Jesus falou? Pelo fruto se conhece a árvore. Como é? A Bíblia diz, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vocação. E vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Como que você acha que os apóstolos naquele tempo, ou a comunidade cristã da igreja primitiva, ela escolhia alguém para ser um diácono? Porque tinha um perfil.
que tinha algo ali que confirmava a sua vocação. Se você for ver ali a vocação do diaconato, por exemplo, tinha que ter o quê? Primeiro requisito, ser cheio do Espírito Santo. Ninguém poderia ser diácono sem estar cheio do Espírito Santo. E hoje, se nomeia qualquer um, sem ter uma vida, uma conduta ilibada, sabe? Sem ser uma pessoa sazonada, madura, experiente, sem ter tido uma experiência com Cristo. Porque a pior coisa que tem é você, por exemplo, colocar alguém... Vamos fazer uma comparação aqui. Já que você falou sobre vocação e profissão, como diferenciar, né? Imagine uma pessoa que se batiza, que frequenta escola dominical, que frequenta cultos de doutrina na igreja, cultos de ensino, que vai para todos os trabalhos e se batiza. Se batiza e frequenta todos os trabalhos, mas não se converteu. É isso, é dessa maneira que eu vejo uma pessoa que simplesmente aprendeu a teoria do que é ser pastor, porque hoje tem tanto curso teológico por aí, e a pessoa nem convertido é. Exatamente. Então, falando também sobre o que o senhor disse a respeito da internet, no início do nosso ministério, internet, eu lembro que eu fiz a minha faculdade, eu tinha que ir para a escola em horários diferentes, de aula, para sentar lá e passar o dia lendo livros, porque não tinha onde pesquisar. Eu tinha que usar a biblioteca da escola. Aí a questão é, usando as suas palavras, bispo, o senhor falou assim, se nós tivéssemos o recurso que temos hoje, estaríamos mais além. Mas o senhor não acha também que os recursos que existem hoje faz com que apareçam muitos pastores consagrados que eu digo com óleo na cabeça, né? No sentido de vem cá que eu vou consagrar você a pastor. Mas muitos consagrados e pouquíssimos de fato preparados. Eu concluo aqui minha pergunta dizendo o seguinte, exemplo, a pessoa ela busca um monte de informação, você tem pessoas na internet que falam com uma propriedade sobre assuntos que a Bíblia não respalda, mas falam com muita propriedade. E você vê uma gama de seguidores, muitas pessoas seguindo essas pessoas, que basta uma leitura básica, um conhecimento básico de teologia para ver que essa pessoa está muito equivocada naquilo que ela está falando. Um evangelho muito romantizado, enfim, né? Então, muitas pessoas consagradas, pouquíssimas preparadas no sentido de experiência, vivência, uma maturidade. Quando eu falo de maturidade, não estou falando nem de tempo de vida, mas uma questão de ser centrado, de ter convicções naquilo que você serve. Bom, eu concluo falando o seguinte, eu digo sempre na igreja, que a minha convicção eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei o que eu tenho que fazer nessa terra e eu sei para onde eu vou. Quem Deus é, quem eu sou, para onde eu vou e o que eu tenho que fazer. São convicções que me motivam e me impulsionam. Mas dentro disso, tem muitas pessoas que vão para informações e não conseguem ter experiências de ministério? Precisa ter experiências com Deus. E eu vou te dizer, as provações elas nos lapidam. Eu costumo dizer o seguinte, viver do maná diário, ele não é bom, mas nos proporciona experiências com Deus. E muitas vezes nós somos levados a isso para a total dependência de Deus. É nisso que eu digo para você, que essas experiências é que realmente faz acender em nós que realmente recebemos dele uma vocação. Tá, vamos lá então. Vou explicar melhor. Jeremias, o profeta. Jeremias capítulo 1, verso 4, por exemplo, o texto fala da vocação, do chamado de Jeremias, que foi desde o ventre da sua mãe. Não é isso? Certo. Que eu te ungi, que eu te preparei e tal. E um exemplo de Jeremias, de vocação dele, porque ele foi um cara que ele foi comprometido e foi fiel ao Senhor. E ele foi ali com
com afinco, cumprindo a sua missão, com determinação, né? Tendo sido forte nos momentos de tribulação, de lutas, de embates. Ele foi corajoso a enfrentar reis poderosos da época, falsos profetas, inclusive na sua época, governantes, pecados de toda uma nação. Você vê o contexto do livro de Jeremias, você vê isso. Sim. Então eu pergunto para você, se ele não tivesse vocação, realmente ele suportaria tudo isso? E eu digo para você, apesar de todo o sofrimento que ele passou e perseguição, Jeremias continuou fiel. Ele foi levado até o calabouço, né? E um homem etíope que foi lá e tirou ele daquele calabouço, você sabe muito bem, né? Então nisso nós perguntamos que tipo de profissional Jeremias seria se em nome da profissão que ele estivesse exercendo, ele tivesse essa opção. Peraí, eu não quero mais isso não. Só sofrimento, só perseguição, calabouço, prisão, é isso que me aguarda. Porque é assim que vem logo, não é? Quando a gente encara uma profissão, não é isso? Eu quero um bom salário, eu quero as regalias dela. É isso que me proporciona. E no evangelho, e no chamado, e no ministério, pastor, você pode ter garantia de que vai ter só coisas boas? Então, eu também me converti numa época em que o assunto missões, ele era um assunto basicamente principal, né? Não tirando a importância da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo. Mas era uma pauta constante nos púlpitos, nas ministrações, o chamado missionário. E não existia nenhuma forma, dificilmente você via missionários falando que, olha, tô bem, tô viajando de avião, tô muito bem, tô andando com um carro bom, tô numa casa boa, porque Deus tem me abençoado. Não. O que nós ouvíamos era, eu lembro muitas vezes de um missionário que ele vem falando que Deus, num milagre, Deus fez com que uma papa de mandioca, de raiz ralada, com água e sal, uma papa de mandioca descesse em sua garganta, no seu paladar, como frango ensopado. Porque ele queria muito, e há muito tempo que ele lembrava da mãe dele que fazia um frango ensopado e tal, e há muito tempo sem receber recursos, sem a igreja enviar recursos, ele numa situação muito difícil, ele disse que na oração que ele fez ao Senhor, falou, Deus, que saudade. E alguém trouxe para ele uma papa de mandioca, né, uma papa de raiz, e ele disse que ele começou a comer, e ele fechou os olhos e ele sentia o gosto, né, do frango ensopado, como a mãe dele fazia. E ele, ao agradecer, ele soube que era apenas uma papa de mandioca. Então, dentro dessas informações que a gente tinha, era só sofrimento, era só aquela labuta do trabalho missionário. Então, a nossa referência era, né, a minha referência que eu tinha sempre era que o trabalho do Senhor, o trabalho missionário, o trabalho, o exercício sacerdotal, seja ele como missionário, como pastor, era você se entregar. Sim. Hoje, o bispo, a informação que se recebe é que se você não estiver muito bem, algo está errado com a sua vida, com o seu ministério. É a tal chamada teologia da prosperidade. É a linha de pensamento teológico de prosperidade que nós estamos vendo nos dias atuais. Então, essa geração não vai acreditar, então, essas pessoas que estão dentro dessa informação, elas não vão acreditar, então, que não foram chamados, que não tem realmente nem vocação, nem serve para se estudar, para se formar realmente, porque não está vivendo um grande glamour. Quantos que não estão desistindo hoje? Quantos que recebem o óleo na cabeça, que são enviados, que fecham a igreja, muitos pastores desviados, seus filhos desviados, entenderam? Por conta disso, de algo que gerou neles uma falsa expectativa. Infelizmente.
esse é o preceito bíblico que nós temos em mãos? É este um ensino bíblico? Pergunto novamente, reforço. Se Jeremias estivesse atuando em nome da profissão dele, de profeta, ele suportaria e continuaria sendo fiel ao Senhor? Sim ou não? Então é isso que eu quero que você entenda. Então só o vocacionado, apóstolo, é que pode, neste momento, estar suportando todos esses lados negativos que ocorrem. Se você for olhar na biografia de Paulo, no que ele passou, ele passa algumas lições nas suas cartas paulinas, 13 cartas que ele escreveu, você vai ver algumas coisas, situações que ele passou, que naquele instante ele fala perigos em perigos de guerra, né, naufrágios, e ele fala em perigos entre os falsos irmãos, já na sua época ele falava. Eu pergunto, quantos pastores não estão desistindo do seu chamado por causa de cara feia de algum membro ou de algum membro ter saído? Quantos que não estão largando o seu chamado e que diz que tinha por pequenas coisas? Eu digo para você, apóstolo, no começo, você acha que o diabo não sussurrou no meu ouvido e eu tive que ter discernimento que era a voz maligna mesmo? Por que você não desiste? Você está no lugar errado. Eu tive que olhar para a promessa, eu digo para você, eu tive que olhar para a promessa do que Deus falou e acendeu dentro de mim e falou assim, se eu estou passando por esse processo, é um processo. E se eu tenho que suportar, eu vou suportar. Porque eu sei que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tive que olhar para a promessa, e daquele instante declarar para mim mesmo, eu tenho um chamado e eu vou suportar e eu sei que eu vou morrer crendo. Se eu morrer, eu vou morrer crendo naquilo que Deus falou comigo. E Deus assim, mudou completamente pela minha, não somente declaração de que fui chamado, mas na experiência que eu tive que Deus supre, que Deus cuida, como tem cuidado até hoje. Glória a Deus. Bispo, o senhor falando, me veio uma coisa interessante aqui que eu gostaria de que o senhor comentasse. A Bíblia diz o seguinte, então vamos lá, dessa questão profissão, vocação. Profissão, vocação. A Bíblia diz o seguinte, aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja, excelente obra almeja, certo? Sim. Então é o que a Bíblia diz. Em contrapartida, quando o senhor fala, por exemplo, de Jeremias, entre outros personagens bíblicos, eu acho que de Gênesis, Apocalipse, de pessoas que tinham missão, vocação de Deus, foi chamado por Deus para fazer alguma coisa, acredito que 99,9% destes, eles não queriam, eles não, de alguma forma, quis sair. Não quero fazer, chama outro, sou criança, não sei falar como Moisés falando, né? Todos eles, de alguma forma, quiseram se esquivar daquele chamado. E aí a minha pergunta para o senhor um vocacionado, ele deve querer ou não querer o chamado? Deixa eu tentar fazer melhor a pergunta, deixa eu tentar formular melhor a pergunta. Voltando ao que eu estava dizendo, essas pessoas que foram vocacionadas, de fato foram vocacionadas, Deus os chamou, eles não queriam, se esquivavam. Mas a palavra de Deus diz no Novo Testamento que aquele que almeja, excelente coisa almeja. Então, assim, como é que fica essa questão? Um chamado por Deus é aquele que vai fazer porque Deus está mandando, e aquele que quer fazer, aquele que quer, ainda talvez não tenha vocação, é o que quer fazer? Eu digo assim, que existe a opção de você escolher, né? Você pode ter o seu chamado, mas você não querer. Existem muitos casos que eu vejo. Sim. Muitos. Mas se realmente foi chamado,
Deus vai trabalhar no interior daquela pessoa para que ele cumpra aquilo que ele quer com a sua vida. É viver dentro do propósito. Tem gente que está vivendo a sua vida fora do propósito que Deus estabeleceu. Olha o que o Senhor disse no encontro dele com Paulo, no caminho de Damasco. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que isso de Jesus quis se referir? No sentido original é você dar murro em ponta de ferro. Exatamente. Tu tá se ferindo, cara. Até quando você vai ficar durão desse jeito? É como Jonas, que ele passou por um processo que não deveria passar. Então tem muitos que agora têm um chamado, estão dizendo não, e estão tendo que passar por um processo que nem o povo de Israel passou. Que nem o Jonas passou. Entendeu? Então, desnecessário. Eu acho que é melhor, se a gente entregou a nossa vida para o Senhor, aceitamos Ele como Senhor e Salvador, e não somente como aquele que morreu na cruz, porque tem gente que aceitou Jesus somente como Salvador e não como Senhor. Existe uma diferença. Falo bastante aquele isso. que morreu na cruz é uma coisa. Senhor eis-me aqui. Ó, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas eu quero citar aqui algumas coisas na biografia de Paulo aqui. Por favor. Olha o que ele fala em 2 Coríntios 13, 23. 2 Coríntios 11, 23. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco. NVT, tá? Mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação. Fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, apóstolo. E em várias ocasiões enfrentei a morte. Disse Paulo, 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 aceites para poder, sofrer de novo. Sofrer de novo. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado numa vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa vez, passei uma noite e um dia no mar. Náufrago, né? Uhum. A deriva, quer dizer, a Deus dará, né? Pra onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Tá escrito aqui, a deriva. Na NVT diz assim, realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes também. Enquanto o crente fica, roubaram meu celular, não vou mais pra igreja, porque cadê Deus que não me protegeu? Paulo passou por isso, por assalto, querido. E deixou de ser homem de Deus por isso. Passou por momentos em que ele pegou um barco, pretendia ir para um lugar e sofreu um naufrágio e glorificava a Deus por estar vivo. Ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. Ele disse assim, realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, o próprio povo contra ele, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Fake news. Os fakes, né? Os fakes. Irmãos fake. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio. Passei muitas noites sem dormir. Aqui, ó. Passei fome. Não, hoje se fosse na teologia de hoje. Isso daqui, o sangue de Jesus tem poder. Não, esse daí... Você viu como é que tá a coisa aqui? Eu não quero passar fome, como Paulo passou. Ele falou, senti sede. Que é isso, não tinha nem água para beber, cara. E muitas vezes fiquei em jejum. Mas ele está falando por quê? Um jejum em positivo, em né? positivo. Obrigatório. Obrigatório, porque não tinha mesmo o que comer, ué. Passei fome, senti sede, muitas vezes fiquei em jejum, tá aqui. É aquela questão, né? Já que não tem nada para comer, eu vou fazer jejum. Já faço em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. E além de tudo isso, ó, vocacionado aqui, ó, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. O vocacionado se preocupa com um membrozinho que tem lá, um discípulozinho que tem lá. Não é um número, não tá ali porque olha para ele e vê uma cifra, vê nele uma pessoa que precisa de cuidado, precisa ser salvo, precisa ser consolidado. Paulo está aqui dizendo, quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. Então é normal. Quando alguém se desvia, que está ali, a gente fica indignado. Paulo também ficava. Então, tudo isso faz parte de quem é vocacionado.
Agora, se fosse uma profissão, suportaria tudo isso? Me desculpa, só basta o patrão lá deixar de te pagar que já tá agora. Já perdeu o emprego, já perdeu Deus também, né? Já era. Acabou. Então, bispo, vamos lá que tá gostoso aqui a conversa. Né? Um abraço aí a todo o pessoal que tá ouvindo a gente, né? O pessoal tá mandando mensagens aí. Gente, eu tô... primeiro, daqui a pouco eu me familiarizo melhor, eu vejo aqui as redes sociais, as mensagens do pessoal aí, que são 3 plataformas diferentes, não tem como eu acompanhar. Tá no YouTube, tá no Facebook e tá também no Instagram. Então, meu beijo para todos vocês aí, o pessoal da Sonoplastia, eu tô vendo aqui que tá assistindo aí pelo YouTube, beijo para vocês, que Deus abençoe. Mais uma vez, quero agradecer ao Senhor pela vida e pelo apoio da Start Now EAD, né, a escola de cursos profissionalizantes, que tem surpresa boa para você daqui a pouquinho, e pela WTL Elevadores. Dá um pulinho lá no site, wtlelevadores.com.br. O site, como eu disse no começo aqui, é muito intuitivo, muito bom. Você que precisa aí, as empresas, os prédios, os condomínios que precisam, entre em contato com eles. São gente boa demais, profissional demais. E mais uma vez, obrigado aí pela ajuda de todos. Mas, bispo, voltando aqui à nossa conversa, em cima do que o senhor falou aí, uma pessoa, então, vocacionada, que desiste, que para por causa das lutas, né? Uma pessoa está ali, ela sente um chamado, ela acredita que Deus o chamou para fazer, mas ela não suporta as lutas que o senhor está dizendo aí. Paulo suportou e um vocacionado, ele suporta, continua independente daquilo que pode ter acontecido com ele. Então, uma pessoa que desiste, ela não era de fato vocacionada ou faltou nela a convicção dessa vocação? Veja bem, uma pessoa como Saul, por exemplo, não foi escolha de Deus, foi escolha do povo, a gente sabe muito bem, mas Deus aprovou, vai. Sim. De uma certa forma ele foi levantado porque era o desejo do povo e Deus, então a gente sabe do contexto que pelo fato de o povo estar falando, nós queremos também um rei como todas as nações têm. Deu. Escuta, sabe que essa semana eu tive até pensando numa coisa e o Espírito Santo falou muito comigo. Ele falou assim para mim, todos aqueles que desistiram um dia estavam firmes. E eu comecei a pensar, todos aqueles que um dia disseram que estavam contigo não estão mais. Todos aqueles que um dia disseram que tinham chamado, desistiram dele. Saul, nós vemos que o início dele, o filho de Cis, ele profetizava junto com os profetas. Estavam legal lá. Estavam, de uma certa forma, num período de bem, sem ter cometido quebra de princípio nenhum. Mas depois se perdeu. O que eu quero dizer é o seguinte, que alguém mesmo que vocacionado, ele pode se perder no meio caminho, apóstolo. Simplesmente. Ele deixa de ser pastor? Ele deixa de ser um vocacionado? Não, ele pode ter sido vocacionado, mas saiu fora do propósito. Então, quantos que hoje desistiram porque Deus não vai forçar ninguém, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Se o Espírito não convenceu, quem sou eu? Vai convencer, né? Quem é você? Uhum. Então, tem inúmeras pessoas que eu estou vendo na igreja que estão assim, que muitas vezes se julgam mais inteligente, mais capaz, desrespeitoso, acha que sabe muito mais do que aquele que está como pastor da sua vida, que tem cuidado e orado por ele, que tem isso também, né? Uhum. E é aquele tal, né, negócio que o pai investiu tanto no filho, o filho cresceu demais e agora se julga que o pai é um nada, né? Mas o filho que é humilde, ele reconhece da onde ele foi tirado, quem ele era, e aquele pai que muitas vezes era o iletrado, batalhou para formar dele um engenheiro ou um juiz que ele é hoje. Então, uma verdadeira pessoa é aquele que reconhece que a pessoa não era e agora só é alguma coisa porque alguém esteve na vida dele, aquele pai. Então, espiritualmente, a gente nunca pode se esquecer daqueles que foram aqui, que deram os primeiros passos para a gente, que nos ajudaram, que facilitaram a nossa caminhada, ainda que no início, por um período de tempo.
Então eu digo o seguinte, que muitas pessoas se julgam, se declaram orgulhosos, soberbos, perdem a essência, assim como os ministros que se dizem vocacionados se perdem no meio do caminho. O que eu sempre zelo hoje em dia, eu estava falando com a minha esposa, com a minha bispa querida, e falando, olha, muita gente começou bem e está terminando mal. Então, como pastor vocacionado, eu posso começar bem, como Saul. Mas qual foi o fim de Saul? Suicídio. Eu pergunto para você, será que Ananias e Safira por um tempo não foram crentes fervorosos na igreja primitiva? Foi, mas e o final deles? Então qualquer um que está na igreja hoje, me ouve bem nisso que eu vou dizer, corre o risco. Eu nunca desacreditei do apóstolo João Alves Correia quando ele disse, trabalhei muito perto dele por um pouco tempo, que pena que foi. Fiquei inclusive na casa dele lá em Águas da Prata por um tempo e nós tivemos esse contato mais próximo. Ele chegou a dizer, o homem de Deus, ele pode ser homem de Deus hoje, se não tomar cuidado ele pode ser o capeta ou o diabo amanhã. Misericórdia. E é uma realidade. Nós temos visto muita gente se perder no meio do caminho. Então eu digo, apóstolo, reforço e aqui concluo nessa sua pergunta, que a pessoa sim pode receber uma vocação e no meio do caminho se perder. No meu ver, ele se perde. Ele não deixa de ser um vocacionado, mas um desistente. Ele desistiu do propósito que Deus o designou. Tá? Em alguns casos eu vejo que Deus vai lá, trabalha e coloca ele no trilho porque ele deu espaço. Mas muitos resistem. O que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? É você se tornar irredutível até o final, até a morte. Então, da mesma forma, tem muitas pessoas que são resistentes ao chamado. As revoltas que as pessoas trazem no coração, que às vezes impede elas de voltarem à essência do chamado, né? Sim. Mas, enfim, ô bispo, a gente já está chegando. Passa rápido, né? Rapidinho. Passa rápido, já está chegando aí ao finalzinho. Quero agradecer também o pessoal, não está terminando agora não, a gente tem mais uma pergunta para fazer ainda para o bispo, para ele comentar aqui algo. Mas é muita mensagem, estou abrindo aqui agora o YouTube, estou vendo aqui muita gente, queridos, não dá para me responder todos agora, eu estou me familiarizando, tá bom? Daqui a pouco eu pego o jeito aqui e eu respondo todos vocês. Olha, tem muita gente aqui, tá? O Bruno tá vendo aqui, o Márcio, o Ana Lúcia, muita gente aqui mandando mensagem. Obrigado, gente, obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio, obrigado aí por estar na base aí sustentando tudo isso, tá bom? Orando, intercedendo pela gente. Karina Reina, um beijo para você, filha, Deus te abençoe, tá ali ligadinha com a gente aqui também, comentando. Alan Moura, Miriam, enfim, bastante gente. Meu beijo a todos vocês que estão aqui no YouTube. Tô abrindo o YouTube, ainda tem o Facebook e o Instagram que eu nem abri aqui, não tô vendo ainda. Conversa tá boa. Algumas perguntas que eu separei, deixa eu até ver aqui, algumas que foi feita, outras que nem foram feitas ainda, mas tem uma em especial, bispo, que eu gostaria do seu comentário. Cadê ela aqui, ó? A questão é uma consagração, o levantar, o nomear um pastor, um evangelista, um presbítero que seja, dentro de uma igreja local, sem o devido preparo, né? Sem aquele devido preparo, seria necessidade da igreja ou seria uma forma de manter essas pessoas dentro da igreja através de cargos? Eu acho que em alguns casos a igreja não possui, não provê de recursos para investir em tal área, né, em alguns casos. Mas em outros, realmente, formula de novo a sua pergunta. Assim,
eu vou dizer o seguinte, eu sei que uma pessoa não tem ali um conhecimento teológico bom, né? Não estou nem falando de formação teológica, não estou falando nem de escola teológica, mas não tem ali um conhecimento básico ali, uma questão... Você disse que é devido à necessidade da igreja? Vou concluir aqui. Ó. Eu vejo que a pessoa não tem ali um bom conhecimento, vejo que a pessoa talvez não tenha algumas qualificações de tudo que nós estamos falando aqui, uma resiliência, uma resistência, uma convicção e tal, mas eu levanto essa pessoa. Eu vou lá e coloco essa pessoa como pastor, como um presbítero, como um ministro ali do evangelho. Seria uma necessidade? Seria pela necessidade da igreja? Ou por uma questão de manter? Poxa, pessoa tão legal comigo, tão legal, o que eu faço por ela? Vou dar de presente uma consagração. Alguns casos pode ocorrer exatamente isso, tá? Porque amigo pode ser colocado ali naquela função e muitas vezes por uma necessidade também, infelizmente. Se fala muito a expressão assim, apóstolo, igreja porta larga, por isso tem muita gente. Eu quero colocar aqui uma coisa bem importante. Como que você vai extrair qualidade sem ter quantidade? Você tira qualidade de quantidade. Se você só tem 3 pessoas, é aquilo que você pode contar. Agora, você tem 200 pessoas, tem 300, você pode extrair qualidades melhores, né? Pessoas melhores para aquilo. Então, é mais ou menos isso. Então, não posso justificar que a minha igreja não cresce, porque não é porta larga, só pegando esse gancho aí. Uhum. Então, em alguns casos, não se tem, então vai você mesmo. Existe isso. Não deveria ser assim, tá? Porque tem um prejuízo muito grande. Imagine você pegando um Uber de alguém que não esteja habilitado. Habilitado, né? Entendeu? Eu já vi casos, não dá o tempo, né, pra gente debater isso, mas eu já vi casos que do pregador tá pregando lá e de repente falar que Jesus era músico porque tocou esquife. Entendeu? Essa foi... Ué. Ou que Jesus jogava bola porque tá escrito parabola de Jesus. Não é parabola de Jesus, não. É impressionante isso. E o pior de tudo, isso é reproduzido, né? Exatamente. Então, a falta de preparo traz um prejuízo muito grande. Então a gente precisa ter conhecimento teológico. Imaginando... Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, se você não estiver devidamente preparado, você aprende errado, você se perde e ensina errado e outros se perdem junto com você. Imaginando que o senhor ia responder isso, 2 questões, né? Foi uma pergunta meio capciosa, porque dentro da necessidade e da amizade, né? Poxa, eu vi muito isso, né? De tipo, final de ano... Era uma distribuição a expectativa, né? Sabe aqueles presentes debaixo da árvore que você vai abrir para ver o que tem dentro do presente? Então, era final de ano, a gente ficava esperando, né, para ver qual cargo, qual posição que a gente ia receber. Se era presbítero, se era evangelista, se era pastor, se era essas coisas todas. Sim. Então, imaginando essas 2 questões, a pergunta é: quando há uma necessidade, a necessidade de levantar alguém, há também uma falta de time deste pastor de perceber que haveria uma necessidade e ter preparado melhor antes de levantar? E na segunda opção, né, para a gente concluir, na segunda questão, uma questão de amizade, de presentear ou de manter, porque também tem outra questão de tipo, a pessoa está pensando em sair da igreja, vou consagrar ela alguma coisa para ela permanecer. Nessa segunda questão, não é muito, como diz, insegurança do pastor tentar manter pessoas ou ter pessoas ao seu lado através de entrega de posições? Eu já acompanhei muito. Indo já para o segundo, né? Depois eu volto para a primeira pergunta. Mas eu já acompanhei muito nesse tempo de caminhada de pastorado
que temos, nesses 27 anos no total, eu digo para você que realmente muitos pastores não é só para questão de cargo. Tá? Eu já enfrentei no ministério, na igreja, na IBFAV, pessoas que davam um dízimo bom na igreja e que olharam para mim e falaram: faz isso dessa forma, assim, assim, queria dirigir a igreja. E ele falou, por que ele falava assim? Porque o dízimo dele era bom e eu dependia do dízimo dele. E quando ele falou isso para mim, eu olhei bem para os olhos dele e disse assim: quem comanda essa igreja é o Senhor. E por misericórdia de Deus, eu sou o pastor aqui. Não vou fazer assim. Sabe o que ele falou para mim? Ele olhou para mim e disse assim: pois eu vou te dizer, quem mantém essa igreja aqui é o meu dízimo. Eu estou saindo, ele tinha doado algo lá na igreja, mandou tirar, desdoou. Desdoou. Mandou tirar, eu falei: tudo bem, pode tirar e leva. Essa igreja vai fechar, porque meu dízimo é que mantém aqui. Eu falei: quem mantém essa igreja é o Senhor, não é o teu dízimo. E a pessoa foi embora, e de lá nós fomos para um galpão muito maior. Eu estava na Saturnino de Brito 122, nós fomos para o Jardim Glória, na rua Geni Aparecida de Moura. O pessoal da IBFAV se lembra bem. Então, gente, até macumba foi feito, galinha morta na porta da igreja para a igreja fechar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, pastor que está me vendo aqui, não mantém pessoas no cargo somente pela sua posição ou pelo seu dízimo. Não cometa essa loucura, porque a obra é do Senhor. A obra é de Deus. Verdade. Se você tiver que tratar a pessoa, trate sem medo, porque o que destrói a igreja realmente é o pecado. O pecado precisa ser tratado na vida da pessoa, e se a pessoa está arrependida, tem que ter chance para ser levantada e tratada em amor. Mas não permite. Vai lá, trata, resolva, e Deus vai cuidar de tudo. Mas muitas pessoas, realmente muitos pastores, eles têm medo de mexer com a pessoa, porque muitas vezes é de uma família grande. E com ele vai sair N pessoas. Muitas pessoas influentes. Quem advoga a nossa causa é o Senhor. Quem vai garantir o sucesso dessa obra não é nós. É o Senhor. Ele é o maior mantenedor e investidor dessa obra. Quem é que mandou o corvo ir lá alimentar o profeta? Quem? Foi Deus. Quem foi lá e falou com a baleia para vomitar Jonas, para ele recomeçar? Foi Deus. Quem preservou Jonas no ventre do peixe? Foi Deus Todo-Poderoso. Quem falou a viúva? Está escrito: já te ordenei a uma viúva para te sustentar. Foi o Senhor. Então Deus está no controle de tudo. Nós aqui nos precipitamos, nos apavoramos, mas Deus não perde o controle de nada. Então nós não podemos temer. Se estamos na direção de Deus, temos que ter sensibilidade. É isso que eu digo. A gente precisa ter sensibilidade na escolha. Aí vai a primeira aí. Primeira pergunta que você fez. Sim. O líder espiritual, o anjo da igreja, o pastor, ele precisa ter essa sensibilidade para escolher. Agora, se você pretende realmente, a pessoa viu nele, o Espírito Santo testificou ao teu coração que a pessoa tem um chamado, invista nele. É o que nós estamos fazendo hoje na IBFAV. Estamos investindo nos nossos jovens. Porque, modéstia à parte, apóstolo, sinceramente, uma juventude que está se perdendo dentro da igreja. Dentro da igreja, né? Que eles precisam amar o pastorado. Eu vou te dizer, nós como ministro temos uma responsabilidade de colocar essa paixão do ministério no coração deles. Porque está sendo muito envolvente o mundo hoje. E é muito... Porque eu vou te falar, esse que hoje é um bispo de 51 anos, não parece. Parece sim, né? Já... Você tinha cabelo, né? Até por aqui, né? Tá nada, tá... Olha aí, já caiu tudo. Olha Você eu. tá quantos anos? 51. 51? Uma boa ideia. Eu te dava no máximo, assim, ó. Olhando assim, eu te dava no máximo 50. Modéstia à parte, eu vou te falar. 12 anos eu me converti. E eu pregava muitas vezes para o espelho. E muitas vezes, na primeira vez que eu fui pregar, eu tinha vergonha de olhar para a plateia. Eu olhava para as paredes e apontava para as paredes. E eu sonhava falar pelo menos para 10 pessoas. Então, no decorrer da caminhada, a gente sabe. Eu vejo uma diferença hoje muito grande. Talvez por causa da iniquidade aumentando. Porque muitas pessoas que dizem pastor não são pastor de verdade. Sim.
entendeu? Mas nossos filhos precisam se apaixonar pelo pastorado. Eu preciso deixar esse legado. E eu louvo a Deus, porque meu filho, o pastor Oséias, eu acho que está me vendo. Chega a dar lágrimas nos olhos aqui. Eu via meu filho se perder dentro da igreja. Sabe por quê, apóstolo? Eu vou dizer sem medo nenhum, tá? Nesse podcast. E acontece, não é só lá, não. Acontece nas demais igrejas, que é o espírito de Jezabel que atua para matar profeta. Sim. Sabe? Para dividir o corpo e tudo mais. Meu filho estava se perdendo. Hoje ele é pastor, graças a Deus. Casado com a pastora Tami. Acredito que estão me vendo. Minha esposa também. Ela pode testificar. Eu via meu filho desistindo de ir e indo para o mundo. E sabe por quê, apóstolo? Ele estava no meio do povo. Ele via muitas pessoas me abraçarem, baterem nas minhas costas e dizerem que estava comigo. E metendo o pau em mim e falando mal de mim. Isso acabava com ele. Até em um dia que eu até aconselho a cada um dos filhos de pastores que estão me vendo, e os pastores também, que vão me ver depois. Por favor, leve seu filho como um discípulo amado também, como você leva qualquer um da igreja. Mas em amor, no secreto. Deixa teu filho falar. Eu ouvi tudo que tinha que ouvir do meu filho e depois contei minha experiência de conversão para ele. De como é que ele tinha que proceder como discípulo de verdade. Meu filho chorou muito, apóstolo. Eu levei ele para o gabinete junto com minha esposa. Eu me lembro como hoje, o Oséias gordinho chorou muito, chorou muito. Eu orientei ele como que devia fazer com as pessoas que ele estava magoado, ferido. Falei, filho, você tem um chamado, você tem uma herança sacerdotal. Erga a tua cabeça, cumpre o seu chamado, mas cumpre o princípio bíblico na tua vida. Ele foi para essas pessoas, pediu perdão. Oséias mudou a vida dele de experiência com Deus. Hoje ele é uma pessoa apaixonada pelo Senhor. Está aí. Um ano de treinamento ministerial na igreja da cidade, São José dos Campos, uma igreja de referência, pastor Calito Paz. Está lá ele, minha nora e minha filha, exercendo o chamado. Glória a Deus. Tem muitos que se dizem pastores, que não estão fazendo por onde sua geração está se perdendo. Lamentável isso. Lamentável. Eu compartilho do mesmo pensamento, bispo. A gente, quando alguém no altar falava de chamado, falava de ministério, a lágrima descia, o coração batia forte. Hoje, quando se fala de chamado, de ministério, se aponta para alguém e fala, Deus quer fazer algo através da sua vida. A pessoa só falta se benzer. Só falta fazer, sei lá, uns sinais que não quero, de reprovação. Encara como se fosse uma maldição. Exatamente. Na minha época, era um desejo enorme de todos, pregar, ganhar vidas. Sabe, era isso. Posso te falar uma coisa? Era uma paixão. Posso te falar uma coisa? Já falei isso na igreja lá algumas vezes, mas quando eu me converti e eu entendi que Deus tinha algo na minha vida, foi num período rápido, né? Eu entendi o chamado, sabia que Deus queria, eu não sabia que era um chamado pastoral, mas eu sabia que Deus queria alguma coisa, que Deus iria me usar de alguma forma. Por muitas vezes, não foi uma nem duas, inclusive o Senhor. Eu saía, o pessoal ia para a pizzaria e tal, nos avisos que tinha da semana na igreja sede, falava, sábado vai ter casamento. Eu escutava a antiga Rádio Cacique, né, que foi comprada pela igreja, e eu escutava bastante, lá dava os avisos regionais, né, e aí notas de falecimento, notas de casamento, sábado não vai ter evento porque vai ter casamento, batismo de pessoas que eu nem sabia. Mas eu estava, bispo, quantas vezes eu fui para velório de quem eu nem sabia quem era o defunto? Quantas vezes eu fui para velórios que eu não sabia quem era, não conhecia ninguém da família? Pergunta por quê? Para ver como se ministrava um culto fúnebre. Porque eu sabia que um dia, fatidicamente, eu precisaria confortar e consolar uma família que perdeu um ente querido. Eu ia lá, eu sentava lá com caderno e tal, eu olhava, via como o pastor se portava,
como é que ele falava, o que ele fazia, os textos que ele usava. Quantas vezes eu fui em casamentos que eu não sabia quem é que estava casando, eu só queria estar lá porque eu queria ver como é que celebrava um casamento. Não foi uma nem duas vezes que eu ia passar de bicicletinha para sentar lá, para ver com o que o pastor falava em batismo, ou seja, em cerimônias que não eram pregações de cultos, né? Cerimônias específicas, porque eu acreditava que um dia Deus ia me usar para fazer isso. Hoje parece que se apagou. As pessoas, a gente precisa promover eventos para trazer as pessoas de volta. Eu sempre fui uma pessoa cuidadosa e observadora nesse aspecto. Meu pastor estava lá fazendo qualquer cerimônia, seja de casamento também, de noivado, de batismo. Eu anotava tudo. Na época da Assembleia de Deus, até os louvores que eram cantados, eu prestava atenção. Os louvores que eram para culto de doutrina na época, os que eram para um culto de vigília, o que era para a escola dominical, o que era para o culto de noite, domingo, anotava tudo. Uhum. E eu, quando passou... Por quê? Porque eu acreditava que nem você falou mesmo. Que se um dia o pastor me chamar, eu saberia fazer. E exatamente aconteceu assim. Que quando fui chamado para ser um dirigente de congregação na época, justamente o pastor me chamou e eu estava esperando para ser terceiro dirigente de congregação, assim que eu casei com a bispa Jaci. Sabe o que ele falou? Você vai ser primeiro dirigente da congregação. Eita. Pesou na base. Mas eu sempre fui muito temente. Assim, olha, você é o sacerdote, você é o anjo da igreja e eu vou aceitar porque eu sei que foi direção de Deus que você teve para minha vida. Glória a Deus. E olha, foi um tempo muito bom da Vila Mirim. Voar, né? Foi. Eu sou testemunha, eu sou fruto disso. Você se lembra? Igreja em divisão, aquela igrejinha de madeira, em construção, desacreditado. Sim. Tivemos que fazer 2 cultos. Aquele magrelo, pele e osso. Eu tenho Trabalhava fotos, no correio. Eu tenho fotos. Né? Então todo mundo vê o que nós temos hoje, mas não sabe o processo que nós passamos para chegar até aqui. Exatamente. Então, eu até finalizo aqui nessa sua pergunta dizendo que a paixão volte no coração desses nossos jovens, que esse fogo seja passado a eles de tal maneira que eles, antes de ser engenheiro, antes de ser qualquer outra profissão que possa exercer, que você possa olhar para o teu chamado mesmo e entender que Deus te escolheu para um propósito. E por mais que você seja engenheiro, por mais que você seja um médico, seja o que for, quem sabe esteja despertando para você o chamado pastoral. Então que o seu maior desejo seja em cumprir o seu propósito na terra. Amém. Isso aí. Poxa, bispo, que pena. Acabou, né? Chegamos ao final aqui do nosso primeiro episódio da Conversa Ativa Podcast. Espero que tenha edificado a sua vida tanto quanto a minha. Espero que essa conversa possa chegar a lugares que nós jamais imaginamos. Estamos orando para isso, para atingir pessoas, tanto no esclarecimento quanto também na ministração, na informação, na palavra do Senhor. Então, meu agradecimento a todos. Volto a agradecer nossos patrocinadores, WTL Elevadores, telefone para você que precisa de manutenção, conservação, instalação, modernização e reforma de elevadores. Você vai ligar para o 3472-3970 ou no WhatsApp 996892351, DDD 13, e lógico, pelo site www.wtl.com.br. E Start Now EAD, Escola de Ensinos Profissionalizantes, pela internet, pela plataforma digital, né? Vários cursos de liderança. Deixa eu lhe dizer, para você que está ouvindo esta live, para você que está participando dessa live aqui, o Gilmar, tá na minha mente, o Gilmar. Você que está participando desse podcast, tem coisa boa para você, olha. As 10 primeiras pessoas que se cadastrarem
lá na plataforma www.startnowead.com.br, terá 30% de desconto em qualquer curso escolhido. Você se cadastra lá, você vai entrar em contato lá, falar que você estava ouvindo aqui o podcast, né? Tem prazo limitado. Se eu não me engano, é até... Hoje é quarta? Isso. Enfim. 1º de maio, quarta-feira. Vai lá rápido. As 10 primeiras pessoas que se cadastrarem terá 30% de desconto em qualquer curso. Olha, eu fiz, né? Marketing digital, eu já fiz. Liderança, né? O curso de liderança e comunicação e oratória. Tem outros que eu vou fazer também, mas, cara, muito bom, muito bom. Entra lá, www.startnowead.com.br. Meu agradecimento a todos. Bispo, muito obrigado. Assunto aqui a gente viraria à noite, porque tem experiência, tem conhecimento, tem uma vocação, de fato, né? Eu posso dizer isso, eu acho que eu tenho voz de fala nisso, porque eu me converti em setembro de 95, e quando eu me converti, um adolescente lá de 14, 15 anos de idade, no mundo mesmo, né? Entrei para a igreja, aceitei Jesus como Senhor, cabelo grande, que coisa, né? Nessa época você tinha cabelo. Cabelo grande, né? Todas as roupas de rapper, umas roupas toda doida lá, numa igreja muito tradicional, onde na época a higiene pessoal, né, de uma sobrancelha, um corte de cabelo de uma mulher não podia. Eu entrei lá dessa forma. E há um tempo na igreja, ali aceitei, frequentando os cultos, eu lembro que muitos foram para cima deste pastor, dizendo, olha, não dá para deixar ele com essas roupas, não dá para permitir que ele fique com esses cabelos, não dá para deixar dessa forma, vai para cima. E o Senhor foi aquela pessoa que ouviu o Espírito Santo dizer, deixa que com ele eu trato. Então, se eu estou aqui, foi por seus sábios cuidados, lá nos meados de 95, né, que me ensinou a dar os primeiros passos. Então, eu não tinha outra pessoa a convidar para estar aqui comigo nesse primeiro podcast do que o Senhor. Muito obrigado, Bispo. Muito obrigado mesmo. Obrigado a toda a IBFAV, né, que está ali acompanhando a gente aqui. Muito obrigado. E a comunidade apostólica Árvore da Vida, meus familiares, todos vocês. E Adriano, obrigado, cara. Obrigado, você me deixou muito seguro. Obrigado mesmo. Meus agradecimentos também ao apóstolo Ziziane, ao Adriano também, e todos os nossos queridos que estão acompanhando aí esse podcast, que possa edificar muito a vida de vocês. E sempre que precisar, estamos prontos. Muito obrigado, viu? Você não sabe o que você está falando. Que o Espírito de Deus possa ter produzido aí um avivamento dentro de cada um, né? De cada lar aí, de cada vida. Eu sei que depois vão ter notícias muito agradáveis. Amém. Desse podcast. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Beijo a todos.